A 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve resultados surpreendentes, vamos dizer assim. Vamos mostrar cada um desses resultados e comentar um pouco sobre eles agora. Antes disso, já dá o like no nosso vídeo aqui para ele ficar em alta aqui no YouTube. Se inscreve no nosso canal também, porque é muito importante para a gente seguir crescendo, tendo mais relevância aqui na plataforma. E o link na descrição aqui do nosso vídeo, você acessa todas as nossas redes, canais e perfis para você acompanhar a gente em todas as plataformas. Vamos lá, meus amigos, colocar aqui a tabela dos jogos dessa 17ª rodada, começando na quinta-feira passada. Essa rodada agora vai começar nessa terça, né? Vamos ter uma rodada no meio de semana agora da Série B também. Rodada cheia, né? Então, o time do Operário empatou em casa contra a equipe do CRB, toma um gol primeiro, mas vai buscar o empate a equipe do Operário. E o jogo, ele seguiu bastante morno, né? Eu acompanhei apenas o segundo tempo, né? Na hora do jogo eu tinha saído para ir correr. Quando eu voltei, tava no segundo tempo já. E aí era um time do CRB que tinha um jogador a menos e o Operário que tava tentando jogar mais em cima, mas que não tava conseguindo levar muitas jogadas de perigo. O goleiro do CRB fez uma defesaça, inclusive, mas foi um jogo com poucas ali, eu diria, chances claras de gol, né? O Operário deveria ter aproveitado melhor essas oportunidades com um jogador a mais. Depois de um tempo o Operário teve seu jogador expulso também, uma jogada infantil do jogador, né, vai matar o contra-ataque e vai direto no tornozelo do cara e acaba sendo expulso de maneira infantil, prejudica o time e a partir daí o jogo ficou morno, né, e acabou em empate com as duas equipes. Empate também entre Remo e Novo Horizontino, duas equipes que estão brigando pela classificação, pelo G4, né? Então, olha aqui onde estão o Operário e o CRB, estão na parte de baixo aqui da tabela, as duas equipes, 22 pontos para o CRB, 19 para o time do Operário. E se o Operário tivesse vencido, ele teria até ultrapassado, né, a equipe do CRB, porque por conta de saldo e tal, dos critérios de desempate. Mas o empate mantém as duas equipes aí afastadas aí por 3 pontos. O Remo, com o empate, não consegue entrar no G4 e o Novo Horizontino se mantém ali com uma certa gordurinha, né, em relação ao quinto colocado. Então, para mim, um resultado até melhor para o Novo Horizontino do que para o Remo, obviamente. Até sendo fora de casa para a equipe do Novo Horizontino, porque você tira pontos de um adversário direto jogando fora de casa. Claro que vencer o jogo teria sido melhor, mas é um resultado que você mantém essa margem aí de 5 pontos para o quinto colocado, certo? Se tivesse perdido, por exemplo, o quinto colocado seria a Chapecoense, que teria 26 pontos, e o Remo, ele teria ido a 29, né? Ficaria 30 a 29, então teria diminuído um pouco essa margem aí do Novo Horizontino, mas enfim, o Remo perde essa oportunidade de se aproximar e de entrar no G4 também. O Atlético Goianiense perdeu em casa para a equipe do Criciúma. Imaginei que o Atlético fosse ter um resultado melhor, mas o Criciúma vencendo esse jogo aqui vai a 23 pontos. Pula para a parte de cima da tabela, um time que estava colado na zona de rebaixamento, mas que nas últimas rodadas o Criciúma vem conseguindo bons resultados, né? Já 2 vitórias consecutivas aqui, mas o time do Criciúma no começo da temporada ele estava muito preocupante, né? Tava colado na zona do rebaixamento, mas agora com esses resultados agora recentes, o time dá um salto bom aí. Aquilo que eu sempre falo, né? 2 vitórias consecutivas, 3 vitórias consecutivas, muda seu patamar na competição. E agora o Criciúma, que era um time que chegou a ficar na 16ª posição, apenas uma à frente da zona do rebaixamento, agora fica a 3 pontos do G4. Olha como as coisas mudam em pouco tempo na Série B, né? Então, grande resultado aí da equipe do Criciúma, principalmente jogando fora de casa, hein? Agora volta a jogar em casa a equipe do Criciúma. Não, joga fora contra o Botafogo, mas é um jogo ganhável também aqui, né? Mas, enfim, o Botafogo ele tá na penúltima colocação, então olha só, né? A possibilidade que o Criciúma tem de se aproximar mais ainda do G4. O Atlético estende também a sua fase positiva vencendo a equipe da Ferroviária, né? Empurra a Ferroviária para a zona do rebaixamento, vai a 21 pontos, dá um salto aí, né? Passa alguns times, passa na verdade só o América no caso, mas aumenta a sua vantagem em relação à zona do rebaixamento. O Atlético, time que estava muito preocupante também a sua situação, né? E agora são
12 pontos em 15, mas aumentando mais uma rodada aqui, o Atlético vem com uma derrota em 6 jogos só. Cadê? Atlético, o gol. Olha a sequência aí do Atlético, né? Vamos colocar aqui os jogos recentes do time, pra trazer essa situação atual do time, pra vocês verem como é que o time melhorou, né? É exatamente isso que eu tinha falado. São 6 jogos, 5 vitórias e uma derrota apenas para a equipe do Remo. Ganhou do Ferroviário, ganhou do Operário, ganhou do Goiás, que era líder na época, ganhou do América, ganhou do Avaí, ganhou do Ferroviária. Então, uma sequência muito boa da equipe do Atlético, e que agora o time se coloca em uma situação em que vai brigar para efetivamente ficar, né? Principalmente na fase atual da equipe. O Goiás retoma a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, vencendo a equipe do Cuiabá, que era até um adversário direto. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, para poder colocar os jogos lado a lado com a tabela, né? Daquele outro jeito fica piorzinho para poder acompanhar. Mas aqui o Goiás vencendo a equipe do Cuiabá 3-1, o Goiás volta à liderança do campeonato. E o Cuiabá, que estava no G4, sai do G4. Né, fica aqui na 6ª colocação. Resultado muito bom da equipe do Goiás, né, retoma a primeira colocação do campeonato, porque o Coritiba, e aí toma esse resultado que eu falei que seria surpreendente. O Coritiba sai na frente da equipe do Paysandu, mas toma 5 gols e é derrotado em casa, perdendo de 5-2 em casa. Feio, né? Fez feia a equipe do Coritiba. Perde aí então a liderança do campeonato, fica na 2ª colocação, ainda é uma posição boa em relação à classificação, em relação ao acesso, né? Lembrando, o objetivo principal é acesso, né? É subir, e o título do campeonato é apenas a cereja do bolo, né? É assim que todo mundo considera, né? Claro que é uma taça, é um título, é um troféu, né? É histórico para a equipe do clube, mas o objetivo principal é o acesso, né? Então, o Coritiba ainda se mantém numa posição bem confortável em relação a acesso, 7 pontos de vantagem para o 5º colocado, mas que o Coritiba, tomando 5 gols, ninguém fica feliz tomando 5. Então, mesmo assim, precisa tentar se recuperar na próxima rodada aí para dar uma resposta para o seu torcedor, né? Para não desandar a coisa de vez. O Avaí empata com a equipe do Vila Nova, então Avaí e Vila Nova ficam aqui nesse miolo aqui da galera que tá brigando pelo G4, né? Quem ganhasse esse jogo estaria dentro do G4, né? Na verdade o Vila Nova não, se o Vila Nova ganhasse, ele teria um saldo 0, o Chapecoense tem saldo 5, né? Então não teria entrado no G4 o Vila Nova, mas estaria bem colado aqui, estaria coladinho, estava ali em 5º. E o Avaí, se tivesse ganho, estaria dentro do G4, mas um empate tira as duas equipes de lá. O Volta Redonda vence a equipe do Atlético Paranaense. Tá aí mais um resultado surpreendente. O Volta Redonda vencendo o time do Atlético Paranaense, que vinha saltando na tabela, vinha subindo na tabela, e nessa rodada seria uma chance que o time teria de se aproximar mais ainda do G4, de ficar próximo aqui da Chapecoense. Se tivesse ganho, teria vindo a 26, mas perde a sua partida, mesmo sendo fora de casa. É um resultado que, contra o vice-lanterna, é um jogo que você vai lá para tentar ganhar, né? Então, o time desperdiça essa oportunidade aqui, o Atlético Paranaense. Volta Redonda não tem nada a ver com isso, vence seu jogo e, bom, o Z4 ele tá tá bem emparelhado aqui, né? Principalmente após a vitória do Amazonas contra o Botafogo, 3-0, para mim outro resultado surpreendente aqui, o Amazonas ganhando, porque era o lanterna do campeonato, vinha numa situação bem difícil, numa situação complicada, vence o jogo de 3-0. E esse resultado aqui joga a equipe do Botafogo de Ribeirão para a penúltima colocação, né? Se o Botafogo tivesse perdido apenas de 1-0, estaria à frente do Volta Redonda ainda, nos critérios de desempate, né? Mas o time do Amazonas meteu logo 3, né? Tira o Botafogo aqui dessa
bota na penúltima colocação, né? E emparelha tudo. O Amazonas com 17 pontos está a 3 pontos apenas do América Mineiro, né? Então, o do América Mineiro que é o 14º colocado. Então olha como as coisas estão bem equilibradas aí nessa parte de baixo da tabela, né? E o América Mineiro que está a 3 pontos do lanterna do campeonato, porque perdeu da Chapecoense por 1-0. E a Chapecoense, vencendo fora de casa, alcançou o G4, né? Então, olha como as coisas mudam realmente, né? Pô, eu já tinha trazido aqui uma conta mostrando o quanto estava equilibrada a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Na 16ª rodada. E acho que os resultados dessa rodada trouxeram ainda mais equilíbrio, principalmente da parte de baixo para essa parte do meio aqui da tabela de classificação, né? Depois a gente pode fazer um estudo sobre essas questões aí, né? Sobre a posição das equipes aí na tabela, a distribuição de pontos, né? A média de ponto de cada equipe. E a gente pode atualizar esses números aqui, beleza? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença aqui. Série B do Campeonato Brasileiro chegando perto do final do primeiro turno, hein? Mas enfim, é isso, meus amigos. Grande abraço aí pra todo mundo. Tamo junto. E até a próxima, meus queridos. Hoje já começa, inclusive, a 18ª rodada, hein? Valeu, gente. Até a próxima.